Quais os pré-requisitos para você se tornar um bom consultor? Esse vídeo ele tem uma dupla função. Uma, te ajudar para você que quer se tornar um bom consultor, entender qual caminho você pode fazer, um pedaço do caminho, né? E para você que quer contratar uma empresa de consultoria, qual que é o melhor caminho para contratar uma empresa boa, que não é aquela empresa que vem e te cobra um valor por hora e chega no final do processo você vê que você gastou um dinheiro enorme, uma energia enorme, está cheio de papel e teu resultado está pior do que estava antes de contratar a consultoria. Tá? Então, antes da gente começar a falar disso, de pré-requisitos para se tornar um bom consultor, eu quero contar uma história que aconteceu comigo por volta de 2012. Entre 2011 e 2012 eu estava abrindo minha empresa de consultoria de gestão de negócios. Eu estava atendendo um grupo agropecuário, eles produziam várias coisas, tinha várias atividades econômicas, mas eles tinham também uma atividade muito grande que era a produção de soja, tá, no interior de Goiás. E em um determinado momento, um dos proprietários me chamou para ir com ele num evento que tinha a premiação das maiores produções de soja do Brasil. Então tinha vários tipos de categoria e numa das categorias, que era a máxima produtividade irrigada, ganhou uma fazenda, né, lá do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, Paraná, não lembro, era no Sul. E aí o agrônomo responsável pela área, ele foi dar uma palestra explicando. E aquilo foi um quebra de paradigma na minha vida, porque o agrônomo, entre aspas, que foi dar a palestra, ele não era agrônomo. Ele era um técnico agrícola, não tinha faculdade, o que para mim era uma surpresa, e tinha batido todos os recordes de produtividade de soja do Brasil. Então, ali foi assim, como assim, né, uma pessoa que não passou pela faculdade conseguiu, sendo técnica, bater todos os recordes do Brasil. E essa é a quebra de paradigma. Ele não precisa ter faculdade, ele precisa saber fazer acontecer. E para mim isso foi uma tônica nos próximos anos. Eu convivi com muita gente que tinha conhecimentos técnicos muito mais apurados do que os meus, metodologias muito mais apuradas. E na maior parte das vezes, essas pessoas eu via elas com uma dificuldade enorme de fechar projetos. Alguns desses profissionais, inclusive, trabalharam associados à minha empresa de consultoria e trabalharam durante bons tempos, desenvolveram muitos projetos. Né? O que eu observava? Não em todos, mas em boa parte dessas pessoas que tinham essa dificuldade. Você ter muito conhecimento não te torna um bom consultor. O que te torna um bom consultor significa você ter uma capacidade muito grande de otimizar o resultado. Isso significa que você tem que saber muito? Não. Significa que você tem que saber o suficiente para alterar o resultado do cliente. Então vamos voltar no nosso técnico agrícola, que bateu todos os agrônomos do Brasil inteiro. Quando ele deu a aula de como ele tinha mudado a estrutura do solo dele e das plantas dele, ele quebrava muito do paradigma que a gente aprendia na faculdade. Para quem não sabe, eu sou engenheiro agrônomo de formação. E quando a gente tem as bases de correção de solos, a gente tem alguns pré-requisitos que a gente aprende e a gente não aprende a não discutir esses pré-requisitos. Bom, gestão do solo, da fertilidade do solo se faz dessa maneira. Esse cara, que era o técnico agrícola, ele quebrou vários paradigmas de gestão de fertilidade do solo. Ele mudava completamente a lógica de como ele tratava o solo dele. E o melhor de tudo, ele tinha, ou o pior de tudo, para quem não entendia as coisas antes da apresentação dele, ele tinha uma lógica matemática, financeira na coisa. Ou seja, ele não só conseguiu fazer o cliente dele produzir muito mais, como ele também conseguiu fazer o cliente dele ter mais resultado financeiro. E isso traz pra gente o que, no nosso entendimento, aqui na fábrica de consultores, né, no viver de consultoria, a gente entende que é a tônica. Você não precisa ser o expert. Você não precisa saber tudo de metodologias de gestão de fluxo de caixa, metodologias de investimento, não. Você precisa saber o suficiente para tirar o teu cliente do nível de consciência atual, elevar ele para um novo nível de consciência e ajudá-lo a trilhar o caminho para que ele encontre os novos resultados. Quanto de conhecimento você precisa para isso? O suficiente para que ele saia do nível de consciência atual e atinja um próximo patamar. Ele não precisa atingir o melhor dos patamares, ele precisa subir um degrau. Então, se tem algo que eu gostaria de, antes de finalizar o vídeo, deixar aqui, o primeiro ponto, um bom consultor, ele não precisa ter mestrado, doutorado, não. Ele precisa saber fazer a coisa acontecer. Segundo ponto, se você ainda não tem uma formação acadêmica, mas você entende como fazer e você já fez na prática, você tem muito mais poder do que alguém que tem uma formação acadêmica muito grande, que entende muito de metodologia, mas nunca colocou algo na prática.
Tá? E o terceiro ponto, se você entende que faz sentido para você viver de consultoria e quer construir uma vida próspera, ser bem remunerado por isso e aprender mais sobre isso, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e compartilha com mais gente que possa ter o benefício de ver sobre esse vídeo. Por hoje é só.